Então, um gole de café e vamos começar a nossa live, porque sem o café não dá. Meus irmãos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal Mentalidade Maçônica e ao nosso quadro semanal Café com Teu Bode. Hoje contamos com a presença do nosso querido irmão José Nunes Dias Júnior, grau 33 do Rito Adoniramita, e secretário patriarcal de Educação, Cultura e Comunicação do Supremo Patriarcado do Rito Adoniramita do Brasil, o SUPRAB. No simbolismo, ele é Past Master da loja Sanctum Sanctorum número 1199 do Rito Adoniramita, aqui da Baixada Santista, de Santos, além de atuar como secretário adjunto e secretário estadual, ou seja, secretário adjunto da grande Secretaria Estadual de Comunicação do GOB São Paulo. Espero ter falado tudo certinho aqui. Seja muito bem-vindo, irmão. Que Deus abençoe, que essa live seja muito proveitosa para todos nós. E vou, como sempre, né, antes de passar para o nosso convidado, Ian, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos os que estão assistindo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ian Carneiro, sou mestre maçom e fundador da loja Augusta e Respeitável, Loja Maçônica Fraternidade Imperial número 264, do Rito Brasileiro, Oriente de Petrópolis, Rio de Janeiro, da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, e mantenedor do canal Jornada de um Maçom. E, mais uma vez, muito feliz em poder estar aqui participando nessa nossa live, Café com Teu Bode, que já virou praxe. Nas nossas semanas já não é mais a mesma coisa se não tiver uma live na semana. Verdade, verdade. E é isso aí. Irmão Dias, por favor, se apresente, apesar de já ter feito a sua apresentação, mas, por favor, a palavra é sua. Boa noite, boa noite. Me escutam bem aí? O áudio está ok? Opa! Perfeitamente. Maravilha. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo pelo canal Mentalidade Maçônica. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aí o nosso irmão Fernando por esse trabalho belíssimo de comunicação maçônica. Eu venho de uma família, até engraçado que logo no comecinho aí, o nosso irmão Fernando, ele mencionou a questão daqueles mitos, né, que às vezes a gente acaba ouvindo de maçonaria. E, curiosamente, irmão Fernando, eu venho de uma família extremamente protestante. Estudei teologia uma época, cheguei a exercer o cargo de pastor juvenil na igreja a qual frequentei, numa época que eu tive o privilégio de morar nos Estados Unidos. E quando a maçonaria chegou a mim, né, é um fato até curioso, a minha esposa, ela aqui da região de Santos, me apresentou para o pai dela e falou assim, me lembro até hoje, olha, primeira vez, tá? Eu morava nos Estados Unidos, estou conhecendo meu sogro, primeiro contato. Ele falou, então, pai, ele é de igreja e acha que isso tudo é do capeta. Levantou e saiu. Eu falei, poxa vida, e agora? Como eu reajo ao meu sogro achar que eu penso isso? E aí foi um despertar, um conhecer o que é maçonaria, e a gente conseguir ver dentro da ordem pessoas que fazem o bem como você tem feito, não só na questão da informação, mas como bem disseste aí no comecinho, na filantropia, na ajuda, né? E isso me chamou muita atenção. Então, hoje, estar no meio de pessoas que fazem essa propagação do bem, estar na comunicação do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, tá, né, para mim, um dos maiores acontecimentos da minha vida maçônica, que foi estar no meio, ser aceito no meio dos membros do SUPRAB. São conquistas maçônicas que a gente vai se descobrindo e ver que a maçonaria é o bem pela essência no meio de irmãos como vocês. Então, para mim é uma honra assim, indescritível. Eu saí de um fã, né? Na minha loja você tem quase um cantinho separado ali, você debate de assuntos de estudos, né? Quando o segundo vigilante viu que eu seria o convidado, ele, não acredito, o Fernando, poxa, ele podia um dia vir para o GOB, né? Eu falei, então não está acompanhando as notícias aí, porque já está conosco no GOB.
E para a gente é uma alegria, falo até em nome do Suprab e do Gob, logo, logo estará conosco no Suprab. É uma alegria inenarrável, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por compor essa mesa e hoje poder tomar o café com o nosso board. Meu irmão Dias, fale para os nossos seguidores, o que é o Suprab? Que corpo filosófico é esse? Porque muitas pessoas ainda não conhecem esse corpo filosófico. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do trabalho do Suprab. Meus irmãos, algo curioso, né, do Supremo Patriarcado do Rito Adoramita do Brasil é que, apesar dele ser o mais recente, e eu vou explicar o motivo dele ter sido o mais recente, o Supremo Patriarcado ele veio com a intenção de ser algo consolidado. Né? Hoje, a diretoria do Suprab, por exemplo, nós temos as lideranças que trabalham ativamente e atualmente dentro da construção de rituais do Grande Oriente do Brasil. Então, são irmãos que tentam fazer algo que não é que não tenha dado certo no passado, mas que seja feito com aquilo que é necessário para manter um elo de ligação entre aquilo que a gente chama de tradição, né? O rito adoramita, nós vamos falar um pouquinho disso no decorrer do debate de hoje, ele tende a ser um pouco mais tradicionalista, mas ao mesmo tempo o mundo exige algumas reinterpretações, releituras, né? Como o rito brasileiro, eu costumo dizer para quem é adoramita, que é um rito que ele foi tão bem estruturado que ele pegou o melhor de todos os mundos, que é a construção de uma referência geográfica do próprio Brasil, a essência mística que comumente é vista no adoramita, a questão esotérica que também faz parte do antigo aceito, e colocou isso de uma forma que o ritual ele se completa, e eu gosto muito do rito brasileiro nesse sentido. E o Suprab, eles escolheram a data que iria ser fundado o Suprab. Infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente perde, né, um pouco da história do rito adoramita por uma questão né, da legislação maçônica. Nós tivemos alguns desmembramentos, né? E em 2018 acabou que quem atuava como propagador dos graus filosóficos do rito adoramita ante ao Grande Oriente do Brasil acabou saindo, né? Eles deixaram esse tratado de amizade e aí foi onde vieram duas outras potências filosóficas, né? Eu não vou entrar no mérito da segunda, mas vou focar no Suprab. E o Suprab, mesmo sendo o mais novo aí, curiosamente, né, para quem é do GOB tem acesso aí à nossa documentação e atos, foi o primeiro pós essa separação a ter sido reconhecido nesse tratado de amizade, por questão de datas, né, obviamente. E aí o lema do Suprab não é querer ser o maior, não é querer ser o diferente, mas é agregar. Uma frase que eu ouvi do nosso soberano patriarca, logo que o pessoal, né, daqui de Santos acabou migrando para o Suprab, é que o foco do Suprab, além do ensinar, é pertencer, né? Então, a maçonaria adoramita dentro do Suprab, né, os rituais, as formas que são colocadas dentro dos nossos templos, é criar um momento de agregar, de pertencer, de uma elevação espiritual que tem como foco a base, e curioso agora, sendo um pouco mais detalhista do que é a maçonaria adoramita filosófica, irmão Fernando, isso vem escrito no próprio ritual, tá? O adoramita, ele é um rito que ele é judaico-cristão. Você tem muitos elementos do que, né, o cristianismo é visto e o judaísmo também é visto. E isso é tratado também nos todos os 33 graus que a gente traz do Supremo Patriarcado, cada um na sua essência, de tentar trazer o descobrimento do eu, a elevação do eu, e uma frase assim que a gente usa muito, é mais do que subir de grau, é mergulhar. Porque
não é sobre chegar lá em cima, é sobre a gente conseguir criar uma base de profundeza naquilo que a gente faz, de forma que o irmão ele sinta-se abraçado, né? Então, o Suprab hoje ele é composto pelos 33 graus, pela equiparação que foi feita desde o também desmembramento dos 13 graus, e hoje acompanha o mesmo ritmo em questão estrutural que os outros ritos adoiramitas que o antecederam, né? Também o rito escocês antigo e aceito, para que haja também essa equiparação. O Suprab ele é reconhecido por todos os seus ritos co-irmãos, né, que existem hoje no Grande Oriente do Brasil, um ou outro com uma certa restrição por opção deles, mas predominantemente todos os ritos que, né, praticam os graus filosóficos também são aceitos. O Grande Oriente do Brasil e a sede do Suprab, isso é importante dizer, fica localizado dentro do mesmo prédio em que é o GOB, né? Então, se um dia algum irmão, ou até não irmão, que quiser conhecer as dependências do GOB, durante o horário comercial, com certeza vocês vão ver ali o nosso escritório e ainda, se der a sorte, encontrará o nosso patriarca lá presente. Uma coisa que você falou interessante, às vezes não é o final, é a jornada, é o processo, é a caminhada, e o rito adoniramita ele tem um diferencial, né? Que é você utilizar o conhecimento para se conhecer internamente. É uma busca interior, né? Que você acaba exteriorizando isso através de todo aquele conhecimento. Eu sempre falo, se você sonha em chegar no grau 33, é válido chegar no grau 33 de qualquer rito, mas o mais importante é sempre saborear a jornada, o aprendizado, porque cada etapa é fundamental para a construção do teu edifício social, para que a tua pedra seja cada vez mais polida. E para você que é do rito adoniramita, o Suprab é uma excelente opção para que você possa aí estar galgando esse desenvolvimento, esse crescimento interior, intelectual e social. Tá bom? Vou passar para o Ian. Ian, tem alguma pergunta para fazer para o irmão Dias? Tá sem som, Ian. Aí, agora foi. Foi? Então, meu irmão, na verdade não é bem uma pergunta. Eu estou desbravando esse mundo adoniramita agora, né? Eu nasci no rito escocês antigo e aceito, e depois fui para emulação e tive a oportunidade, como sênior demolei, isso lá no Oriente de Salvador, de fundar uma loja no rito de York americano por conta da correlação com o ritual demolei, né? Juntamos ali alguns sêniores e fizemos isso lá na Comab, em Salvador, na Bahia. E aí, vindo para cá, continuei praticando o rito escocês até que tive a oportunidade agora de entrar como fundador de uma loja do rito brasileiro, que já tem elementos ali, influências do adoniramita. Né? Já tem toda uma situação ali que a gente sabe muito bem do adoniramita, que era o rito que eu já era apaixonado desde a minha época de aprendiz. Tive a chance de visitar algumas lojas lá em Salvador ainda e tal. E aí, posteriormente, alguns meses atrás, recebemos o convite para trazer o rito adoniramita a Petrópolis, né? Uma loja, uma grande loja também, lá da capital, pediu o apoio à nossa loja para que nós trouxéssemos o rito para cá, porque nunca houve na história de Petrópolis o rito adoniramita. E assim, é algo muito legal de se fazer, porque Petrópolis é cidade imperial. Sim. E o rito adoniramita, se não me falha a memória, se não estou errado, foi o primeiro rito praticado no Brasil. Né? Foi o rito que veio para cá. Exatamente. Então, trazer o rito adoniramita para a cidade de Petrópolis vai ser uma oportunidade ímpar na vida maçônica da gente, todos os irmãos envolvidos, né? Então, obviamente, nós aceitamos a proposta e eu tô que nem um maluco tentando aprender o ritual do brasileiro e o ritual do adoniramita ao mesmo tempo. Me colocaram de mestre de cerimônia da loja, inclusive, do brasileiro. Então, assim,
É uma experiência que eu estou tendo agora, assim, só acrescentando, né, sem questionamentos, porque hoje eu estou realmente aqui para aprender. Eu estou como espectador assistindo a live. Irmão Fernando, algo curioso, né? Os registros do rito Adoramita, que ele é baseado no que era inicialmente o rito francês, né? Que foi escrito em 1781 pela aquela coleção preciosa do rito Adoramita, mas ela chega aqui no Brasil e, né, aos telespectadores aí que estamos assistindo, é curioso pensar que grandes nomes da história, como o próprio Dom Pedro, os irmãos Andradas, eles eram os praticantes do rito Adoramita naquela época. Eles trouxeram esse rito de Portugal para cá. Passou-se alguns anos, que é outra curiosidade, e o rito foi deixando de ser praticado em Portugal, e Brasil passa a ser, então, o polo detentor, e o Grande Oriente do Brasil passa a ser o detentor dessa preciosidade que é o rito Adoramita. E algo que o nosso irmão Ian falou, que, né, quando ele mencionou que Petrópolis não tinha, você, poxa, mas deveria ser, né, o centro, pelo fato de ser a história ligada a Dom Pedro. E até, irmão, se eu me proponho, né, em nome do Suprab, eventualmente, caso queiram, de levar uma comitiva do próprio Suprab para que a gente consiga palestrar aí ou trazer alguma novidade para vocês e, se quiserem, eventualmente, nós abrimos uma câmara aí também do Suprab. O Suprab hoje ele está em expansão constante, né? Nós vamos ter, inclusive, agora dia 28 de março, a fundação de Sorocaba. Nós temos também uma fundação para acontecer em abril em São Paulo. E não para. A gente está aí tentando trazer da forma mais fraternal possível o rito Adoramita, sem uma tirania que faça com que qualquer irmão se sinta desmotivado. É um rito extenso, né? Que o irmão Ian pode falar isso. Eu diria talvez o segundo ritual mais extenso. Então exige cuidado, exige leitura. Às vezes os irmãos falam, o rito é muito longo, né? E eu diria que ele é, às vezes, mal estudado. Se a gente lê bem tudo aquilo que a gente vai se propor a fazer, parece com uma leveza. Eu até falei uma vez em lojas sobre isso, de que eu assisti o filme O Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis, 3 horas e um monte de minutos, sem reclamar. Por quê? Foi bem estruturado, foi legal de se ver, né? Então, eu acho que tempo ele é relativo, como já dizia Einstein, a depender da relação em que nós temos com aquilo que é consumido. Mas, meu irmão, será uma honra, eventualmente, estarmos aí em Petrópolis. Faço questão de estar presente quando essa comitiva for acontecer e, obviamente, levaremos o Fernando para que o Café com Bode seja feito aí em Petrópolis. Maravilha, meu irmão. Eu ia deixar o convite para o final, mas graças a Deus não precisei nem convidar. Fernando, você está sem áudio. E se Deus quiser, 28... Não, e se Deus quiser, dia 28 estaremos lá em Sorocaba, né? O lugar já está reservado. Irmão, voltando a falar dos altos corpos, qual é o verdadeiro propósito desses altos corpos na formação do maçom, para além da progressão de graus? Esse ponto, né, ele é muito reflexivo, irmão Fernando, e eu vejo que isso é uma das coisas que você já faz no seu dia a dia. Para quem é maçom vai entender muito bem a frase que eu vou dizer agora. Mas eu acho que ser maçom, independente do grau, não é ser. É se fazer ser reconhecido. E ser reconhecido em qualquer grau que a gente vá praticar, eu acho que ele é trazer o irmão para um ponto em que ele já pratica. O Zé Rodrigues falou algo num vídeo que é muito compartilhado em época eleitoral e com certeza nós vamos receber umas 2 vezes esse ano, que nós estamos trazendo pessoas públicas para dentro da ordem
mas não estamos levando os valores da ordem para o mundo ou para as pessoas públicas. Tem muito de fora vindo e trazendo os seus vícios, e nós de dentro não estamos levando aquilo que nós temos de melhor para fora. E uma frase que me dói muito é de que a maçonaria, às vezes, ela é um reflexo do que nós vivemos no que nós chamamos, entre aspas, de mundo profano. Eu acho que não deveria ser isso. Eu acho que, né, quando nós nos propusemos a ser maçons, nós nos propusemos a ser melhores do que nós éramos e fazermos com que aquelas pessoas ao nosso redor, elas se tornem melhor. Então, eu acho que cada grau que a gente sobe é um lembrete, né, de que eu ainda tenho um compromisso para com a sociedade, para com os meus familiares, para com a minha loja, para com a benemerência. E eu acho que altos graus, na verdade, eu chamaria de lembretes contínuos. Porque quando a gente chega no grau 33 e você olha, né, numa esfera, vamos colocar de forma figurativa, de cima para baixo, você descobre algo que Davi falava, né, na Bíblia, e vou usar a Bíblia como referência, visto que o Adoramita tem um pezinho lá, que quanto maior eu for, menor eu quero ser. Então, eu acho que maior nós formos, mais nós temos que servir, mais nós temos que nos doar, mais nós temos que entregar. Porque, sabe, meu irmão, eu vejo que o legado que a gente deixa. E eu falo para os maçons e para os que têm vontade de ser, de que ser maçom não é ser iniciado. Ser maçom não é carregar um adesivinho no carro. É você saber que você é julgado a todo tempo. Então, talvez você vai ser a única... Lembra disso, ó. Você, irmão que está me ouvindo, que está tomando um café com o seu bode, você talvez vai ser a única referência que uma pessoa no mundo vai ter de maçonaria. Qual Exato. é a referência que a gente vai deixar? Né? Isso que o Fernando tem feito há anos, de responder perguntas. Tem pergunta aqui que eu falo, vamos ver como é que ele vai sair dessa. E sai numa leveza de mostrar que aqui não é sabor maçonaria, que é maçonaria de verdade. Então, parabéns, sabe, irmão? Eu acho que você é a resposta do que nós nos propusemos no Suprado. Não é ser maior do que ninguém, é se colocar na condição de que eu posso servir mais. E eu acho que é o que eu vejo os altos graus. Eu tenho aprendido isso no Suprado. Tá? Eu tive alguns momentos de frustração na caminhada maçônica, na caminhada da vida, e ter sido acolhido pelo Suprado, e eu não vou dizer, volto a dizer, o Suprado não é maior do que ninguém, eu estou aqui para defender o Suprado por ser parte dele. Mas eu sei que todos os colégios filosóficos, eles têm as suas peculiaridades. Mas hoje, falando de Suprado, o que eu posso dizer aos irmãos que são adoramita e buscam, né, esse adentrar aos nossos corpos, é que, mais do que tudo, o amor é um sentimento fraternal predominante em nossas colunas. Não é sobre acertar, é sobre errar, mas errar junto. Errar melhor da próxima vez e errar de mãos dadas até o final. Excelente. Eu vivo um dilema sempre aqui na internet, né? Porque muitos me questionam, por que você responde essas perguntas sem sentido? Pode não ter sentido para você, meu amigo, que está me ouvindo, mas para a pessoa que fez a pergunta, às vezes faz muito sentido. Parece repetitiva para você, mas para aquela pessoa que precisa de uma resposta, ela é importante. Até as perguntas que eu respondo com ironia, às vezes com aquele debochezinho que faz parte da minha personalidade, ela está respondendo algo para uma pessoa, tá? E está expondo também outras questões, como preconceitos. É o que eu vejo muito aqui. Quando uma pessoa faz uma pergunta que para muitos parece sem sentido e eu respondo, o que eu vejo nos comentários são pessoas expondo preconceitos, mostrando que realmente nós precisamos trabalhar mais, buscar mais lapidação, mais desenvolvimento.
E a função do canal é justamente essa. Uma mudança de mentalidade. É mostrar a realidade da maçonaria. Tá? Eu faço isso com muito prazer. Às vezes sou ameaçado, irmão, e sou. Quando eu vou ver nas minhas mensagens no YouTube, que são banidas, tem ameaças de morte, na qual eu tive até que procurar advogado para resolver a situação. Então, pessoas que muitas vezes não têm noção, são movidas pelo preconceito, pelo fanatismo, e se eu conseguir, com esse trabalho, mudar a cabeça de uma pessoa, para mim já valeu tudo. Se eu puder mostrar para uma pessoa a verdade da maçonaria, porque tanto o irmão Ian, o irmão Dias, nós vivemos a maçonaria 24 horas por dia, dentro dos nossos templos, mas também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque maçonaria não é apenas uma instituição, é como eu vou desenvolver o conhecimento que eu estou adquirindo dentro da ordem e como eu vou transbordar isso para o mundo. Como eu vou aplicar esse conhecimento no meu dia a dia, sendo um melhor homem, um melhor pai, um melhor marido, um melhor profissional, um melhor patrão, um melhor funcionário, um melhor ser humano. Maçonaria, ela é o reflexo, foi o que você falou, ela é um reflexo. E uma coisa polêmica que você tocou, Dias, e é bem verdade, durante muitos anos, a maçonaria, e eu não vou dizer bandeira de maçonaria, tá, mas ela se preocupou em trazer autoridades e pessoas, como você disse, famosas para dentro da ordem, e não preparar pessoas da ordem para falar por ela. Entendeu? Enquanto nós nos preocupamos em trazer autoridades políticas para a ordem, nós nos esquecemos de preparar homens capacitados para a política, para elevar o nome da ordem, para ser bons representantes da ordem. E não só na política, na medicina, no direito, né? Em todas as áreas da sociedade. Porque é importante que nós tenhamos homens justos, de bom coração, de bom caráter, que pensem no próximo. Homens que não sejam egoístas e não pensem apenas no próprio umbigo. Mas essa realidade está mudando. E vai mudar. A maçonaria não vai se perder. Nós vamos lutar em prol disso, para a construção de homens melhores e mais capacitados para representar a ordem na sociedade. Tá? Ian, fala a pessoa. É isso, eu observo você falando sobre o quanto a maçonaria fez de relevância na sociedade, né? Em todos os âmbitos, cara. Isso aqui é um exemplo disso, na política e na educação. Nilo Peçanha. Olha que exemplo a gente tem aqui no nosso país. Né? Dentre tantos outros. E essa frase do José Rodrigues, meu irmão, eu cito ela constantemente quando alguém me questiona sobre a situação política do Brasil. Porque tem gente que vem na minha página, imagino que o Fernando passa por isso, todo mundo, né, que tem uma certa exposição na internet. Maçonaria não vale de nada. Olha o caos que está o Brasil, aí vocês não fazem nada. A gente vai fazer o quê, amigo? Veja bem, o Brasil é um Estado democrático de direito. As coisas não são da noite para o dia. Maçonaria não envolve política dentro do... Né? A única forma de resolver essa situação é a gente voltando lá no ensinamento que nosso irmão Zé Rodrigues deixou. Nessa reflexão que ele deixou. É um videozinho que eu recebi no WhatsApp, inclusive. Né? Dele falando isso em loja. Da necessidade que nós temos de não querer o status de trazer um político para dentro da ordem. Até porque dentro dos nossos templos, não importa, passou daquela porta ali, somos todos iguais. E a hierarquia é a nível organizacional. Somos todos idênticos ali dentro. Né? Mas da gente pegar uma pessoa que já possua as virtudes maçônicas, inculcadas, impressas na sua mente, nos seus atos, no seu jeito de ser, e levar para um cargo público. Para aí a gente conseguir ter um resultado, ter uma diferença. Mas isso leva tempo. Isso não é da noite para o dia.
Infelizmente, não é da noite pro dia. Tem que ter paciência. O trabalho, ele não vai parar. E nisso que entra a importância de pessoas, de irmãos maçons, terem a consciência de que nós estamos tendo, de que a maçonaria ela precisa passar por um processo de desmistificação aqui no Brasil. Porque, infelizmente, o senso comum que se tem sobre a maçonaria hoje é negativo. Eu não sei como que uma pessoa, que um irmão maçom, que passa pelos rituais que passa, todos eles enaltecem virtudes, os irmãos aqui sabem do que eu estou falando, não tem nenhum trabalho dentro da maçonaria que se faça onde você não pare e fale, caraca, velho, que coisa magnífica. Né? E nós olhamos para a história hoje, temos grandes exemplos aí de coisas magníficas que a maçonaria fez dentro e fora do Brasil. Eu não sei como que um maçom que usa um avental, que está entre colunas, consegue ouvir coisas tenebrosas a nosso respeito, mentiras esdrúxulas, e simplesmente ignorar. Ou esse cara não tem uma gota de amor próprio, tá nem aí pro que pensam a respeito dele, ou ele não ama a maçonaria. Porque se eu entrei na maçonaria por ser um livre pensador, por ser livre e de bons costumes, não faz sentido eu não poder me defender enquanto maçom quando uma acusação ridícula vem no meu respeito. Aí eu não sou livre. Porque eu dizer que a maçonaria não é envolvida com coisa ruim, com corrupção, com coisa de espiritualidade ruim e etc., isso não é quebra de juramento, não, irmão. Isso nunca foi quebra de juramento. E aí eu pego o exemplo que a Grande Loja Unida da Inglaterra nos deixou, que eu estou batendo muito nessa tecla em 2017, que é a nossa potência mãe, né, da maçonaria regular e reconhecida no mundo, digamos assim. 2017 comemorou, então, os 300 anos de fundação ali, não da UGLI, né, exatamente, mas da Grande Loja de Londres, etc., quando começou todo o processo, né? O que foi que a UGLI fez? Um documentário, cara. Um documentário com 5 episódios, de 1 hora cada episódio. Um mostra a iniciação, o outro mostra a elevação, o outro mostra a exaltação, o outro... passagem e elevação, porque era o ritual de emulação, né? Mas assim, eles mostram segredos? Não. Mas uma coisa que você percebe lá, por exemplo, é que quando o irmãozinho lá, que é o primeiro vigilante, está ensaiando as falas, ele entrega o ritual na mão da esposa e começa a falar para a esposa corrigir se está certo ou se está errado. Porque não tem nada demais ali. O segredo da maçonaria não tá em tinta no papel. Não está num livrinho antigo empoeirado ou num livrinho recém-impresso. O segredo da maçonaria está na experiência. Está na ritualística, está na convivência, está no dia a dia, está em exercer o que você aprende na vida. Como eu sempre digo aqui no canal para os seguidores, a maçonaria não se resume a 2 horinhas de porta fechada por semana. Isso é muito pouco. A maçonaria é uma vida. É uma vida. Você escolheu o caminho da virtude. Você teve chance de escolher. Você escolheu. Você não pratica a virtude 2 horas por semana, não, irmão. Você pratica a virtude no seu dia a dia. Entende? Então o trabalho de desmistificação da maçonaria é isso. É o maior ato de amor que um maçom moderno pode ter em relação à ordem maçônica. É dedicar o seu tempo, dar a sua cara a tapa para desmistificar algo que é tão lindo como a maçonaria e tão injustiçado. Posso te interromper um minutinho? Pode, não, irmão, deve. Você, maçom, que está me assistindo, eu falo muito que dá no meu coração. O maior ato de amor que você pode ter pela maçonaria não é você praticar a caridade fora do templo apenas. É você praticar a caridade com o teu irmão no dia a dia. Você pode não concordar com um pingo do que ele fala para você. Você pode ter desavenças políticas e ideológicas fora do templo com esse irmão. Mas eu quero te dizer que o maior ato de amor à maçonaria é você abraçar esse irmão
e deixar com que todos esses problemas fiquem fora da nossa vida maçônica. É você mostrar para esse irmão que os laços que nos unem são maiores do que os laços de sangue. Por isso, a discórdia não pode haver no nosso meio. A desunião não pode haver no nosso meio. Eu posso não concordar com você, mas eu vou te defender e vou defender o teu direito de se expressar, mesmo que seja aquilo que eu não goste. Então, se você diz para mim, eu amo a maçonaria, eu amo ser maçom, eu amo as virtudes da maçonaria, eu pergunto, por que você não perdoa o teu irmão? Por que você não abraça o teu irmão? Por que você não procura teu irmão? Por que você alimenta sentimentos de divisão dentro de você? O maior ato que você pode ter pela maçonaria e por você mesmo é a prática do amor, da caridade e da justiça. Lembre-se, o maior laço que nos une não é o laço da iniciação. Não é o compromisso que fazemos quando entramos na maçonaria apenas. Mas é o nosso laço de fraternidade. Então, honre a maçonaria. Honre o seu irmão. Irmão Fernando, eu queria dar um pitaco aí em cima do que o Ian estava falando. E eu acho que levantou um ponto muito interessante, porque, irmão Ian, quando saiu essa documentário, nessa docu-série, que foram 5 episódios, se não me engano, eu assisti. E eu fiquei assustadíssimo. Eu até brinquei que logo, logo iriam expulsar a Uber da ordem, porque eles começaram a revelar muita coisa que, né, eu jamais imaginava que isso seria possível. E só que a última frase do último episódio, do último minuto, que o Duque de Kent, que, né, o presidente mora aí da ordem, ele era, né, acho que faleceu o ano retrasado. Ele falava que era: se a gente revelar todos os segredos, se a gente revelar tudo para a ordem, o que ainda vai nos sobrar de maçom? E ele falou que isso que sobrar é o que é o verdadeiro maçom. Então, assim, hoje, né, não sejamos tão ignorantes ao ponto de achar que tem muita coisa na internet. É possível, existe aí contas e sites que você pode encontrar alguma coisa um pouco não atualizada, né, está em desuso, mas acha. E só que ver um pedaço de um escrito, ver um pedaço de uma informação e viver ela é diferente, né? É uma frase que hoje, para mim, ela faz muito mais sentido, que a maçonaria não é para todos. Né? Às vezes você tem o melhor amigo possível e ele vai ser o seu melhor amigo, mas ele não é o seu melhor amigo para ser maçom. E está tudo certo, porque a quantidade de obrigações, isso que o nosso irmão acabou de falar, o irmão Fernando, né, de ter compaixão para o próximo, de, às vezes, ouvir uma palavra mal colocada e saber que aquele irmão ele não está te atacando, ele, na verdade ele está sofrendo e talvez precisava de um abraço, de um: meu irmão, está tudo bem? Né? E às vezes a gente consegue mudar a vida de alguém com uma pergunta ou com um posicionamento. Então, assim, esse seriado, né, chama Maçonaria Segredos Revelados. Ainda é possível encontrar em alguns outros streamings. Na época estava no Netflix, hoje eu confesso que eu não sei onde está, mas vale a pena para quem é maçom e para quem não é maçom, porque você percebe que a maçonaria ela é menos excesso de regras e ditatorialismos, mas um excesso de prática. O negócio tem que ser o praticar o diário, né?
E engraçado, o irmão Ian falou aí que o pessoal ensaia os rituais. E aí tem um caso lá de um irmão que ele vai passar de grau e ele recebe o ritual antecipado para ele ensaiar para a sessão. Eu falava, nossa, que diferente, vai perdeu a graça, porque ele vai saber tudo que vai acontecer. Mas o saber e o viver é diferente. Né? O tanto de gente que sabe sobre maçonaria, mas não viveu. E o viver é que dá o gostinho do negócio, né? Fala aí, pode falar. O Walt Disney, né, ele foi um demolei, né, isso aí é público e tudo mais, e ele foi um demolei muito ativo, né, ele foi muito presente até os últimos dias de vida dele, pelo que eu fiquei sabendo, ele ainda ia no capítulo, dava força e tal. Ele deixou uma frase que diz, eu não lembro a frase parafraseada, mas diz mais ou menos assim, leiam os nossos rituais, rasguem as nossas páginas, apaguem as nossas velas, quebrem nossos candelabros e ainda assim as nossas reuniões permanecerão segredo aos olhos do não iniciado. Imagine, ele já dizia isso lá atrás, né? Porque os irmãos às vezes confundem, que eu percebo que alguns irmãos às vezes eles têm essa questão, porque isso é gostoso mesmo, né? De você ter aquele local ali sigiloso, e você saber que você entrou numa ritualística ali de portas fechadas. Isso é prazeroso. Mas o que muitos irmãos não percebem é que o sigilo, o segredo na maçonaria, ele não é algo egóico, ele não é uma firula, digamos assim, ele não é um enfeite. Ele é didático. O segredo na maçonaria é a forma pela qual a ordem utiliza para, através dos símbolos e alegorias, de grau em grau, ir ali passando conhecimento para os irmãos. Eu sempre dou o exemplo de que eu sou mestre maçom, meu pai é aprendiz. E aí? Eu sei 1 milhão de coisas que meu pai não sonha dentro de maçonaria. E eu não falo para ele, porque se eu falar, vai estragar. Ele pode saber? Teoricamente pode, ele é iniciado. Entende? Mas vai perder o ensinamento dele. Aí quando eu vejo uma pessoa que ainda não é maçom, mas tem vontade de ser, e começa a mandar um monte de código, falar um monte de coisa, que não sabe nem o que significa. TFA. É o que? É trigo, farinha, arroz? É o que? Eu não sei o que é TFA. Ah, porque não sei quemzinho disse que é não sei o que de um abraço. Tá, e esse abraço significa o quê? Como é feito esse abraço? O que é que representa ele? Se você não viveu, você não tem como saber, cara. Não tem como saber. Então, assim, cara, hoje com a internet, principalmente com a inteligência artificial, o poder da informação está na palma da mão de todo mundo. Só que o outro lado da informação, da moeda da informação, é a desinformação. Você consegue criar uma imagem falsa hoje assim, com IA, e ninguém sabe. Da mesma forma, você cria uma informação, você cria uma notícia, um fake news. Então, as brincadeirinhas que uma década atrás, quando eu iniciei, era engraçado, do bode, de não sei o quê, blá, 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 hoje perdeu um pouco a graça. Porque tem um potencial de denegrir a nossa imagem muito mais forte do que tinha antigamente. Exato. E aí é importante que nós estejamos atentos a isso, para desmistificar a maçonaria. Desmistificar, perceba, não é revelar. Jamais eu vou chegar aqui e revelar, porque no grau de companheiro você vai estudar isso e aquilo, que a palavra de passe é assim. Para quê? É a mesma coisa que você pegar a fórmula de Bhaskara e dar para um menino de terceira série. Ele vai ver a fórmula e não vai saber para que usar. Vai prestar para nada. Até que ele chegue lá por mérito próprio. Exato. Entende? Mas assim, que a gente precisa desmistificar, nossos propósitos nunca foram segredo. A nossa ordem não é secreta há muito tempo, porque a gente não corre mais risco de morrer por ser maçom, já tem uma porrada de tempo. Então não tem por que a gente ficar preso ao passado. Tanto que nossas lojas têm CNPJ. Você vai no Google, você acha endereço de loja, de potência, de grau filosófico, de supremo conselho que você quiser. Né? A gente usa anel, adesivo. Não tem segredo. O segredo da maçonaria é didático. É uma coisa nossa que não vai sair dali. Não é porque é algo fantástico aos olhos humanos. Não. Inclusive, muita gente que entra na ordem por conta disso sai frustrado. É verdade. Não é?
Mas o que a gente precisa fazer é preservando esses segredos por uma questão didática, por uma questão pessoal da ordem maçônica, mostrar que, na verdade, nós não somos aquilo que ouviram falar sobre nós. Pelo contrário. Sabe? Eu penso por aí. Sim, sim. O Dias, agora falando da Secretaria de Comunicação, qual tem sido o maior desafio hoje da Secretaria de Comunicação do Grande Oriente do Brasil frente a tudo isso, essa revolução que está acontecendo na internet? Né? Assim, essa pergunta ela acaba já levantando um ponto bem interessante. Né? Eu não sou titular da pasta. Hoje eu sou ligado ao nosso amado irmão João Carlos Miguel Júnior, que é um irmão que eu tenho um carinho muito especial e faz um trabalho excepcional. Ele já está há alguns anos à frente e ele veio com a ideia, né, que também só está sendo possível graças ao alinhamento institucional do Grande Oriente do Brasil de São Paulo atual. Né, o nosso grão-mestre, Ruberval Ramos Castelo, junto com o nosso grão-mestre adjunto, né, o Eduardo Marco Antônio Nizarelli, dá ao João essa possibilidade de ele trazer novidades. E aí nós temos a briga que, pelo que eu tenho vivido, né, eu fui professor de sala de aula durante 16 anos, e aí eu começo a ver os gaps de geração. E aí tem a briga do que quer inovar e do que acha que não tem que inovar. E o João ele trouxe para o Grande Oriente do Brasil um ecossistema que hoje já é vivido em outros orientes, inclusive, que é o GOB Conecta, né? O GOB SP Conecta. Então, assim, hoje com o Conecta, a gente consegue fazer com que o irmão que gosta do papel, ele consiga ter acesso rápido à informação para impressão, e o irmão que gosta de usar um aplicativo que hoje já existe, tanto para iOS quanto para Android, ele consegue fazer o gerenciamento da loja dele. Por exemplo, quantas pessoas da sua loja estão cadastradas na Caixa de Assistência e Beneficência Maçônica em tempo real? Quantos ritos são praticados pelo Grande Oriente do Brasil de São Paulo e a sua proporcionalidade? Quantas pessoas, quantos irmãos, quantas cidades, quantas macro-regiões? Então, assim, é algo que nós saímos do zero, porque não tinha absolutamente nada de gestão quando o João acabou assumindo essa pasta, e ele trouxe uma renovação. Graças, volto a dizer, essa gestão ela tem sido muito importante para o crescimento tecnológico da maçonaria. O nosso grão-mestre adjunto, né, o Eduardo Lizarelli, ele falou num encontro de lideranças aqui dos veneráveis de loja, me lembro que o irmão também estava presente, e foi até em Santos, e ele falou uma frase que ela fica ressoando assim nas minhas reflexões maçônicas. Nós devemos tecnologizar tudo que for possível dentro da evolução maçônica. É importante, se a gente pegar no Grande Oriente do Brasil, qual é o lema da maçonaria, dentre eles, nós vamos ver que ela é evolutiva e progressista. Então não faz sentido para mim, né, um maçom que, vindo de grandes pensadores que foram membros dessa ordem, a gente chegar ao ponto de pensar que nós hoje combatemos a evolução. Não, nós devemos ser pivô dela, né? E ele falou uma frase que, né, me marcou, que foi: tudo que for possível deve ser tecnologizado, exceto as nossas práticas ritualísticas em loja. E isso me pegou, porque às vezes, né, por eu ser da área da comunicação informática, acaba que a gente quer botar um pouquinho né, uma pitada tecnológica em tudo, mas talvez ali é o momento que o Ian também falou isso, de a gente dar uma freada e pensar, poxa, é legal ter esse momento nosso, de irmãos, a portas fechadas. O que acontece lá? Não acontece nada demais, mas é o nosso nada demais. É o
Você quer descobrir, entra para o clube, senão não vai descobrir. E é legal que eu só sei se eu tiver, e quando eu estou, eu descubro que não é nada que é de outro mundo, mas que a energia emanada naquele momento é o que faz toda a diferença, né? Então, eu tenho trabalhado até a minha linha de pensamento desde este encontro, de pensar que podemos fazer mais, devemos fazer mais, mas tem que se limitar até a entrada da porta do templo. Isso é algo que, para mim, também tem sido um desafio, porque eu gosto de inovar, mas eu acho que eu tenho que aprender a disciplina naquela hora. Uma coisa bem interessante, ainda dentro do assunto da comunicação, né, o João ele dá liberdade para que todos os seus assessores e adjuntos trabalhem em prol do Grande Oriente do Brasil e São Paulo, e recentemente foi aprovado, né, pelo grão-mestre estadual a aquisição de uma integração da inteligência artificial da Google dentro do nosso sistema de automação de notícias. Isso é algo que já está acontecendo. Por exemplo, a loja que ela tem dificuldade de ter contato com o GOB, porque ela fica lá na divisa com Minas Gerais. Essa loja ela consegue enviar agora uma notícia, né, teve uma elevação, uma exaltação. A inteligência artificial identifica de qual macro é aquela loja, como que aquela loja mandou, se falta informação, a própria inteligência já busca no nosso banco de dados, formaliza uma notícia, envia para um dos assessores. Nós temos um painel de gestão, a gente lança essa notícia em todas as redes, mas ela já vem pronta, as fotos já são subidas. Então, o que a gente ganhou de tempo, que se gastava 1, 2 horas fazendo, hoje a gente faz em 3, em 4 minutos. Então, a comunicação do Grande Oriente do Brasil e de São Paulo, eu ouso dizer que ela é referência para muitos outros orientes, porque a liberdade que o grão-mestrado nos dá em tentar trazer ferramentas. E o que é legal, é importante até dizer para os irmãos, principalmente de São Paulo aí que estão nos assistindo, para a gente que está na equipe, é mais sarna para a gente se coçar, para facilitar a vida de vocês. Mas assim, a gente inventa, a gente propõe, dá certo, e no final a loja e os irmãos é que são beneficiados. Então, eu diria que em nível de tecnologia, hoje a gente é pioneiro em muita coisa aí no Brasil. É aquilo, né? Você adere à modernidade, você incorpora os elementos que vão agregar valor, mas sem perder a essência, a identidade. Eu vou modernizar o que eu puder sem perder os meus usos, costumes e tradições. Isso é o que nós temos que preservar para a posteridade, né? É o que, de fato, nos torna maçons. E antes de eu passar para o Ian, é que tem um bichinho na minha cabeça aqui que fica me aporrinhando. E aí eu vou perguntar para você, porque eu logo de início, no início da live, você disse uma coisa que me chamou muita atenção. Você é pastor, você pode não estar exercendo a função pastoral, mas a unção você não perde, sabe disso? Uma vez pastor, você sempre vai ser pastor. Hoje, embora eu não professe a fé cristã, né? Eu tenho um caminho, mas por essência eu fui ungido presbítero e eu não perco isso. Isso não vai sair, né? Por quê? Porque é algo que está no espiritual, né? A pergunta é: algum momento a maçonaria conflitou com a fé cristã? Porque eu acho que é a pergunta que muitos se fazem, inclusive é um vídeo que eu vou responder, que eu já fiz o dia inteiro trabalhando, que eu vou colocar no ar depois que a gente terminar a live, que eu refuto o pastor Joaquim, onde ele fala que não há compatibilidade do cristianismo com a fé cristã. E eu pergunto para você que é um homem que tem a unção pastoral, que exerceu a atividade no ministério, há essa incompatibilidade entre maçonaria e a fé cristã? Obrigado por essa pergunta.
Eu acho que aproveitar agora, eu espero que tenha muitos evangélicos aí para ouvir o que a gente vai falar agora. Espero que isso um dia vire um corte, porque é importante a comunidade evangélica protestante ouvir isso. Quando eu entrei, decidi aceitar o convite do meu sogro de me tornar maçom, um grupo da minha família que é extremamente evangélico, são pastores, são missionários, eles disseram que eu não era mais bem-vindo nem na igreja e nem no meio deles. E isso me pegou, porque eu imaginei que eles deveriam confiar em mim, que se, eu vou colocar um se grandão aqui, tá? Se a maçonaria fosse algo, teoricamente, que afrontasse o cristianismo que eu professava até um dia anterior a aceitar o convite, não fazia sentido eu continuasse um dia eu chegasse e visse tudo isso que é falado no mundo profano. Inclusive, eu estou lendo um livro que eu ganhei de um amigo meu, Vinícius Torches Guerra, que também é do Suprado, me deu de Natal, que é o Descortinar da Alta Magia da Maçonaria, que foi escrito por um pastor do grau 33, de acordo com ele. E nada, absolutamente nada que está no livro é verdade. Mas, até uma situação que eu conversei com meu venerável homem, é muito mais gostoso propagar uma mentira que dá ibope do que tentar convencer o pessoal da verdade. Então, respondendo, né, a sua questão, eu comecei um processo de rejeição pelos meus familiares e acabou que eu me afastei um pouco da igreja. Quando eu entrei na maçonaria, eu conheci um irmão que ele era do movimento Hare Krishna aqui de Santos, né, irmão André Luiz, um abraço para ele. E esse irmão, ele me convidou para conhecer o movimento Hare Krishna. Eu fui conhecer como era o cerimonial deles, e eu vi a devoção que exige de um devoto para ser Hare Krishna. Falei, cara, eles abrem mão de tanta coisa, de luxo, da alimentação, eu falei, e eu tô, às vezes, né, no meu movimento protestante, eu me queixo de coisas que são tão mais flexíveis. E aí eu comecei a ver que a maçonaria me exigia certo nível de responsabilidade, certo nível de posicionamento, saber que o início e fechamento dos nossos trabalhos sempre é elevado ao grande arquiteto do universo. E com isso tudo, eu falei, não serão os meus familiares que me impedirão de frequentar a igreja. E aí eu passei a frequentar a igreja de novo. Eu sou praticante, eu sou protestante que vai à igreja pelo menos quinzenalmente. Eu evito assumir qualquer responsabilidade na igreja, não por incompatibilidade, mas por falta de tempo, por eu ter assumido grandes responsabilidades dentro da maçonaria. Eu não tenho tempo, mas a minha esposa também é protestante atualmente. Nós temos o nosso momento de devoção diária, de café com Deus Pai. A gente tem o nosso dia a dia aqui. E a maçonaria, eu acho que ela fortalece a mente. Quem tem a mentalidade maçônica, que é a ideia que o nosso irmão Fernando tenta trazer para vocês, evangélicos, protestantes, católicos, vocês percebem que a maçonaria, ela, na verdade, é uma coluna sustentadora daquilo que você já acredita. A maçonaria não vai fazer você mudar de religião. Ela vai te dar elementos de reflexão. Você fala, poxa, isso aqui tem muito a ver, cara. Talvez eu preciso reprogramar a minha rota. E foi o que eu fiz. Né? Eu passei a frequentar essas igrejas que são consideradas neopentecostais, que têm aí uma visão um pouco mais flexível. Né? Tenho as minhas devoções, eu tenho um temor a Deus que me guia. Né? Eu acho que a gente, você que foi presbítero sabe disso, a gente que tenha esse temor de saber a responsabilidade espiritual que a gente carrega para com o outro, eu acho que isso na maçonaria se potencializa. Então, evangélicos, eu até brinco, tá? Eu falo isso na minha loja, que a minha loja a gente tem um hábito de que quem quer beber, que traga a sua bebida. Porque a gente não quer que os irmãos sintam-se incentivados a tomar antes de dirigir.
Então é uma brincadeira que a gente faz, e aí alguns que entram falam que é a loja evangélica, né? E eu brinco que falta evangélico na maçonaria. Então, você que é evangélico foi convidado, se desafie. E se desafie ao ponto de que, se você encontrar algo na maçonaria, é um desafio que eu faço com o teu público, Fernando. Se você encontrar algo na maçonaria que vai em contradição bíblica, me manda por e-mail, me procura no Instagram, @tioDiasOficial, que eu saio da ordem. Eu abandono todos os meus graus, eu abandono todo o meu caminhado maçônico e nunca mais entro num templo. Porque esse foi o desafio que o meu sogro me fez. E esse é o desafio que hoje eu tenho coragem de fazer chegando no grau 33. A maçonaria ela só fortaleceu eu como marido, eu como pessoa, eu como professor. E eu digo mais, viu, Fernando? Eu acho que eu me sinto muito mais pastor dentro da ordem quando eu consigo ir para um colégio, lembrando da minha responsabilidade maçônica. Eu dou uma aula, eu tenho cuidado com os meus alunos, eu tenho os limites das brincadeiras, eu consigo orientar um aluno perdido. Olha, o caminho que você está indo não é legal, uma brincadeira que você fez pode ser considerado um assédio, cuidado com isso e com aquilo. E aí, quando eles descobrem que eu sou da maçonaria, eles falam, poxa, olha, ele é maçom. Isso é gratificante. E aí eu falo para os meus irmãos evangelistas de plantão, o maior evangelismo que a gente dá não é o quanto de ataque tu manda no YouTube do Fernando ameaçando ele. É o quanto a tua palavra, quando desliga a webcam, tu olha para tua esposa e cuida dela. Olha para o teu filho e tem certeza que ele está sendo bem cuidado. Olha para o teu irmão, como disse o irmão Fernando, e ao invés de pegar uma palavra de ofensa, você olhar e falar, meu irmão, dá um abraço aqui, vai. Eu, por hábito, né, por ter sido criado no convívio protestante, eu não bebo, eu não fumo, mas eu sempre estou na roda dos irmãos que ora estão bebendo, ora estão fumando, porque não é sobre mim, é sobre o todo, é sobre eles. Né? Minha esposa ela fumou durante 31 anos e eu a conheci fumante e eu nunca falei para ela, deixe de fumar. Porque tinha que vir dela, não tinha que vir de mim. E um dia eu olhei e eu vi que ela não fumou. Segundo dia eu vi que ela não fumou. E eu não falei nada. Um mês depois ela me falou, eu percebi que você percebeu que eu não estou fumando. Eu falei, mas eu não vou falar nada que eu não quero que você se sinta pressionado a fazer isso por causa de mim. Tem que fazer por causa de você. E minha esposa hoje já está há 6 anos, né, sem fumar. E assim, quem foi o beneficiado disso? Foi eu? Não. Foi ela, né? E eu acho que a maçonaria me fez ser um melhor evangelista, mas me fez sair da igreja, não da igreja, eu digo, sair da doutrina, sair do espaço físico e poder ser um evangelista no meu convívio maçônico, ser um evangelista no meu convívio filosófico, dentro da minha casa, dentro do meu condomínio. Eu acho que da mesma forma que você colocou, que é a missão da maçonaria, eu acho mais um ponto de igualdade com o cristianismo. É a missão do cristão. É ser melhor como pessoa e fazer que o seu meio seja melhor sem julgar. Não é o meu julgamento que vai fazer uma pessoa ser melhor, é a minha aceitação que vai fazer ela ser melhor. E para os evangélicos, só para encerrar, hein? Procurem a Santa Bárbara do Oeste, primeira igreja batista no Brasil. Vocês vão descobrir que quem trouxe o protestantismo para território brasileiro foram 2 grupos de maçons. Assembleia de Deus, se você é de uma Assembleia de Deus, se você é de uma igreja presbiteriana, se você é de uma igreja batista, não adianta chorar. O Esquadra e Compasso já passou por cima de você. Tu só não sabe, mas tá lá. Estuda. É que eu falo, né? A conduta, a postura, muito mais do que palavras, é o que nós transmitimos. Eu lido muito com mentalidade, com transformação. E eu sempre falo, muitas vezes nós não percebemos, mas Deus está em tudo. Mas nem tudo está em Deus. Mas quando eu me alinho com o meu Criador, eu transbordo. E esse transbordar
transforma vidas. E é isso, é através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, nós conseguimos transformar vidas. É seguir simples o exemplo do Cristo. Exato. Ama o teu próximo. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai desejar o mal para o teu próximo. Você não vai falar mal do teu próximo. Você não vai julgar teu próximo. Você vai respeitar as decisões do teu próximo sem questionar. Porque a tua função é amar. Em nenhum momento Cristo julgou, apontou. Ele sempre falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Mas, contudo, se você pecar, você tem um que vai te justificar diante de Deus. É você levantar, sacudir a poeira, fazer como Davi, não vou pecar mais por esse pecado, eu vou seguir adiante, eu vou progredir, vou me tornar uma pessoa melhor. É sempre. Lembre-se, cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas você só vai se levantar e Deus só vai te estender a mão se você estiver alinhado com Ele. Exatamente. Pegou a chave? Para abrir a porta. É sempre assim. Meus irmãos, já tem 1 hora de live, tá? O papo tá muito vou falar gostoso. 2 coisinhas antes da gente ir pro final aí, rapidinho, então. Ó. O César Beach perguntou aí se a CCB também. Não tem essa informação, César. Se a Congregação Cristã do Brasil também foi fundada por maçons. E também, deixa eu ver aqui. Não, acho que era só isso mesmo. Os irmãos fazem bastante perguntas. A semana que vem, a live só vai ser respondendo perguntas. Eu acho que seria essencial, né, Ian? Legal. Com você, o Wilbert, para a gente responder os nossos seguidores, porque nessa 1 hora a gente dá atenção para os nossos convidados. E muitas vezes o nosso seguidor, que você também é o nosso convidado, a sua presença é muito importante, também tem um papel especial aqui. E a semana que vem vamos reservar um espaço especial para você. Para você. E eu vou falar com os irmãos para que a gente possa aí, de repente, fazer algum tipo de sorteio, né? Para trazer um seguidor para uma live com a gente. O que você acha? Bem legal. Um seguidor para uma... Entendeu? Mas a gente conversa isso daí e resolve isso entre a gente depois. E Fernando, ó, um detalhe aqui que acabei vendo mais outra pergunta, desculpe interrompê-lo. Meus irmãos, e quem não é irmão, tá? Você que está aqui assistindo Mentalidade Maçônica, eu sei que é um canal que atinge um público gigantesco. Parabéns mais uma vez. Eu estou vendo aqui, eu queria ser maçom, eu queria ser maçom. Procure o site das potências. A maioria das potências tem ali o botão para eu quero. E aí você vai se inscrever para passar por um crivo. Não é que você se inscreveu e uma loja vai te chamar. Tá? Então, os próprios sites do Grande Oriente do Brasil de São Paulo têm isso. Então, quero ser maçom, você vai cadastrar, seu nome será distribuído para as regiões que você se cadastrar, e alguma loja, eventualmente, vai entrar em contato com você, depois de verificar quem é você. E você que já é maçom, quer participar do rito Adoiramita do Suprab na sua região, vai no site suprab.org, suprab, suprab.org, e lá você também tem um botão Faça Sua Adesão. Para ser do Suprab, você tem que ser, para reconhecimento, já ter sido de alguns graus filosóficos, ou ser, no mínimo, mestre maçom, tá? E estar em alguma potência que tenha tratado de relacionamento e amizade com o Grande Oriente do Brasil, tá bom? Acho que é só isso. Desculpa interromper, irmão Fernando. Nada, irmão. Nada. O irmão vai poder repetir nas suas considerações novamente, porque agora vou dar as considerações para o Ian, depois a palavra é sua novamente, e eu encerro. Tá bom. Então, Ian, por favor, suas considerações. Tá mudo, Ian.
Desculpa. Eu queria mais uma vez agradecer a você, Nando. Todas as lives eu faço questão de fazer isso, porque o apoio e o incentivo que você tem por mim, eu não tenho palavras para agradecer. Você chegou no meu canal, não sei como, eu tinha 100 seguidores, e você me fez, você junto com o meu trabalho, com o Vilbert, né, mas você foi uma pessoa que deu esse impulso para mim chegar a quase 2 milhões de visualizações em 30 dias. Então, assim, isso é amor, né? É você olhar para um irmão que está começando um projeto ali e falar, pô, vou ajudar o cara. Eu nem me conhecia, velho. Quando tu me ligou a primeira vez, minha mão tremeu. Eu falei, porra, Fernando me ligando. Mas agradecer a você imensamente. Meu irmão, Dias. É Dias? Sou péssimo com o nome. Isso. Dias. Que prazer te conhecer, meu irmão. Satisfação imensa. Tá bom? Dizer que nós aqui do Oriente de Petrópolis, da minha loja, especialmente a Fraternidade Imperial 264, estamos aqui às ordens. Tá bom, meu irmão? E quando fundarmos a Justiça e União Imperial, agora parece que está agendado para o dia 18 de abril, se eu não me engano, vai ser uma alegria gigantesca receber você aqui enquanto autoridade do rito Adoniramita no nosso Brasil. Tá bom? Agradecer a todos que assistiram, que acompanharam as lives, dizer que o e-book que eu escrevi está nos meus stories, tá bom? Se vocês quiserem adquirir, justamente para pessoas que têm interesse na maçonaria, tá? Não é um livro que é interessante, uma pessoa que não é para curioso, não, é para quem tem interesse mesmo na maçonaria, para você não cair nesses golpes, para você não comprar relógio abençoado, não ir para jantar ritualístico, tá bom? Lá você vai ter, desde do início da maçonaria operativa lá na Idade Média, até a transição para a maçonaria especulativa, a chegada da maçonaria no Brasil, que esse assunto interessa aos irmãos Dias, né, do Adoniramita, né, até as potências regulares reconhecidas, o que são potências independentes, o que são as potências espúrias, que essas você tem que ter cuidado mesmo. Tá? Então, assim, se você tem interesse em ser maçom, não sabe por onde começar, o e-book que eu escrevi pensando nisso mesmo, tá bom? E no demais, só agradecer mesmo a todo mundo. Amanhã eu estarei fazendo uma viagem para Salvador. Vou tentar abrir a caixinha de perguntas, como é de praxe na quarta-feira. Mas talvez eu tenha uma burocracia um pouquinho mais dificultosa para conseguir responder, por motivos de avião. Mas fora isso, estamos juntos. Obrigado mais uma vez. Eu sou muito grato por esse momento. Um abraço, meus irmãos. Opa, Dias, suas considerações? Meus irmãos, todos os espectadores aí, muito obrigado pelo convite. Irmão Ian, eu fiquei igual você. Quando o Fernando me chamou, falei, o Fernando me chamando, gente do céu, quem sou eu na fila do pão? Não. E me senti muito honrado com o convite. Me coloco à disposição sempre que for necessário. Quero ir em Petrópolis, mas não como autoridade, apenas como um amado irmão, porque pessoas boas como vocês a gente tem que ter perto. Eu deixo o convite em nome do SUPRAB, na condição de secretário patriarcal de Cultura e Educação também, para que a gente consiga organizar 2 lives separadas, né? Será transmitido pelo YouTube, quando tivermos datas definidas por vocês, tanto Fernando quanto Ian, para nós fazermos uma sobre a mentalidade maçônica e a influência da maçonaria na vida do irmão Fernando e também do Ian, se puder, para promover o teu livro, porque eu acho que essa historicidade maçônica ela pode ser propagada e com parcerias como o SUPRAB pode ser um caminho de bênçãos para vocês, como vocês estão sendo para todas as pessoas assistindo nesse momento. Fernando Tatuagens, eu vi que tu colocou aí que está trabalhando para ser uma pessoa honrada e ser indicado para ser. Eu tenho anotado alguns comentários que me chamam a atenção. Faça isso, seja honrado para ser indicado, procure uma potência, pegue o e-book do nosso irmão Ian, para que você faça uma escolha correta e, escolhendo o correto, será escolhido. Fernando Figueira, não tenho o que dizer, cara, teu trabalho é sensacional, o GOB precisa de irmãos com o seu know-how, com o seu alcance, é uma honra estarem nas mesmas colunas que você. E no dia 28, em Sorocaba, duplamente nas mesmas colunas com você. Em nome do Supremo Patriarcado do Rito Adoniramita do Brasil, agradeço o convite,
Com certeza, membros do Suprab lá de Brasília estão nos assistindo e o apoio deles é inenarrável para o desenvolvimento do Rita do Eramita. E ter você usando a nossa gravata branca, usando os nossos paramentos a partir do dia 28, será algo que vai marcar também um momento histórico aqui para a Baixada Santista. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu não tenho nenhum hoje meio de canal maçônico. Meu negócio é com a educação, mas sempre que eu puder vou tentar apoiar aqui o trabalho do irmão Fernando. E conte com Rita do Eramita, conte com o Grande Oriente do Brasil de São Paulo, conte com o Suprab e conte com todos nós. Um grande beijo e saudações fraternais a todos os nossos irmãos. Você faz parte dessa casa, meu irmão, com certeza. A todos o meu muito obrigado. Minhas considerações. A minha mentoria, tá? Pacto da Consciência Desperta, tá? Pela Hotmart. Tá? Quem for fazer minha mentoria, pode procurar na Hotmart e ali vai ter as suas aulas de mentoria comigo. Tá? A minha imersão fechou o grupo agora no domingo. Tá? Então, já tenho 40 pessoas para imersão de 3 dias agora, no final de semana, onde nós vamos trabalhar o despertar da consciência, o desenvolvimento de uma consciência, de uma mentalidade mais abundante. Não tem a ver com maçonaria, é o meu trabalho como mentor, tá? Como treinador mental, e eu espero que vocês possam estar participando comigo nas próximas imersões, tá? Quem quiser a minha consultoria, tá? Através de mentalidade, o meu link está aqui na bio, juntamente com o meu livro físico e o e-book Mentalidade Maçônica, tá? Que eu tenho disponibilizado aqui. Quem quiser qualquer um dos outros livros, tá? que eu já lancei, só me procurar no privado, me chamar no direct, que eu forneço o link. Vocês buscam na Hotmart, a Hotmart vai entregar o livro na casa de vocês. Tá? Bonitinho. Tá? Esse mês eu estou lançando também o Uno, que é uma visão minha a respeito da espiritualidade e que vai ser muito proveitoso para quem gosta de uma leitura mais espiritualizada. Tá bom? Do mais, eu agradeço a todos, agradeço os irmãos do GOB, tá? Federativo, de todos os irmãos dos estaduais do Grande Oriente do Brasil, especial, obviamente, do meu GOB São Paulo, na qual eu amo. Estou muito feliz e satisfeito de estar fazendo parte. Quando apareceu o meu GOB Card, eu estava vibrando lá, né? Feliz da vida. E estou muito feliz. Hoje faço parte da loja Barão de Mauá, número 3521. Tá? Um beijo ao meu recém-impulsado venerável mestre Miguel Rolo, ao nosso venerável mestre de honra, Orlando Rolo, a todos os irmãos da Santum Sanctorum, 1199. É isso? Acertei? Acertei. A todos os irmãos da Santum Sanctorum. Estarei visitando vocês em breve, tá? Vou alinhar aqui com o irmão Dias a visita na loja dos irmãos, que também é minha loja, tá? Porque, querendo ou não, sou da família, tá? E vai ser muito bom confraternizar com vocês, tá bom? Então, a todos, meu muito obrigado, meu abraço e fiquem com Deus. Deus abençoe. Até mais, gente. Valeu, pessoal.